Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase é do Homem-Aranha, mas conforme eu tô crescendo, eu comecei a entender ela de um jeito diferente. Porque crescer significa ter mais liberdade, mas também começar a tomar decisões que antes outras pessoas tomavam por você. E ninguém entrega um manual explicando como fazer isso. Eu tô chegando aos 18 anos e eu tenho pensado muito nisso. Não porque eu acho que preciso ter todas as respostas agora, mas porque algumas escolhas começam a parecer realmente minhas. E talvez você também esteja passando por isso. Quando eu era menor, eu achava que os adultos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu imaginava que existia uma idade em que você simplesmente ficava mais maduro, mais seguro e começava a entender a vida, assim. Tipo, começava a conseguir tomar decisões, tinha certeza para onde estava indo. Só que agora eu percebo que não existe esse momento mágico e a gente continua aprendendo, continua errando, continua tendo dúvidas. A diferença é que algumas decisões começam a depender mais da gente. E acho que é aí que começa a ficar um pouco assustador. Eu também sei que nem todo mundo chega nessa fase da mesma maneira. Tem pessoas que precisam trabalhar mais cedo e assumir responsabilidades muito antes de mim, né? Eu tive mais tempo e liberdade para pensar no meu futuro e reconheço que isso é uma oportunidade. Mas, mesmo tendo histórias diferentes, existe uma pergunta que eu acho que muita gente conhece, que é: e agora, o que eu faço? E eu sinto isso principalmente quando penso na minha profissão, porque eu já quis ser veterinária, cantora, artista, médica, escritora, diretora de cinema, arqueóloga, várias coisas. Hoje eu quero fazer psicologia e durante muito tempo eu achei que ter tantas vontades significava que eu não sabia o que eu queria. Mas hoje eu penso diferente, eu estava descobrindo. Cada uma dessas coisas me mostrou um pouco mais sobre o que eu gosto e sobre quem eu sou. E talvez você também tenha passado por isso. E talvez tenha mudado de ideia algumas vezes e tenha ficado com medo de estar perdido. Mas você não precisa decidir quem vai ser pro resto da vida em uma única escolha. Porque quando você finalmente começa a descobrir o que quer, aparece outro medo. E se eu escolher errado? E se eu me arrepender? E se eu não conseguir? E se em alguns anos eu quiser outra coisa? A gente queria uma garantia, né? Queria que alguém pudesse dizer: ah, esse aqui, ó, toma aí que esse é o caminho e vai dar certo. Mas ninguém consegue fazer isso. E talvez seja justamente essa falta de certeza que assuste tanto. Porque a gente quer saber o resultado antes de começar. Só que como ter certeza sobre uma vida que você ainda nem viveu? Eu não tenho como saber de tudo agora. E talvez você também não precise saber tudo agora. Uma coisa que eu estou tentando fazer é mudar a pergunta. Em vez de pensar qual é a escolha perfeita para minha vida inteira, eu tento pensar qual é o próximo passo que faz sentido para mim agora. Porque isso eu consigo responder. Eu posso pesquisar, estudar, conversar com pessoas e me preparar e tentar. E depois de viver alguma coisa, eu vou saber um pouco mais sobre mim. Talvez eu continue, talvez alguma coisa mude. E tá tudo bem. Mudar de caminho não significa que tudo que veio antes foi um desperdício. Às vezes você só descobriu algo novo sobre você. E talvez você esteja assistindo isso porque sente que deveria estar mais preparado. Você olha para as outras pessoas e parece que elas já sabem exatamente o que estão fazendo. Mas você não conhece a história delas inteira, sabe? E principalmente, você não precisa usar a vida da outra pessoa para decidir se tá indo bem na sua vida. Talvez você ainda esteja descobrindo, e isso não significa que você está parado. Se eu pudesse falar alguma coisa para uma versão mais nova de mim, seria: você não precisa ter tanta pressa para descobrir quem vai ser. Eu tô chegando aos 18 anos e ainda tenho muitas coisas que eu não sei.
mas eu acho que eu tô começando a entender que isso não é necessariamente um problema. Talvez amadurecer não seja chegar a uma idade sabendo tudo. Talvez seja aprender a tomar as decisões, mesmo sabendo que ainda temos muito para descobrir. Então, talvez você não precise enxergar o caminho inteiro e precise apenas descobrir o próximo passo. E eu quero saber de você. Tem alguma coisa sobre o seu futuro que você ainda não sabe como vai ser? Pode ser uma profissão, um sonho, uma decisão ou até algo bem simples. Se quiser, me conta aqui nos comentários. Talvez sua resposta faça outra pessoa perceber que ela também não tá sozinha nessa fase. Essa seja uma das coisas mais importantes que a gente pode lembrar enquanto cresce. Você não precisa ter todas as respostas para estar indo para frente, sabe? Você só precisa continuar descobrindo. Muito obrigada por ter visto esse vídeo e se gosta de conteúdos assim, pode se inscrever no canal, deixar o seu like aí. E é isso aí. Tchau!